Seguindo o módulo dos benefícios do cultivar caiano, agora a gente vai abordar a parte 2 desses benefícios funcionais, né? E esse cultivar, ele vem como uma opção para ser usado no pastejo diferido, naquelas propriedades que dentro do planejamento forrageiro usa esse sistema de pastejo. Por quê? Essa cultivar apresenta maior acúmulo de massa seca total, alta porcentagem de lâmina foliar e melhor qualidade da forragem. Então, nesse experimento, já em parcelas estabelecidas na cidade de Colinas do Tocantins, no Instituto Federal de Tocantins, o qual a gente tem uma parceria, a gente fez a vedação dessas parcelas aproximadamente no dia 20 de março do ano passado, e durante o período seco a gente mediu a massa de forragem e fez algumas avaliações para comprovar e verificar aí o potencial desse cultivar durante o período seco do ano como uma pastagem diferida. E depois dessa vedação, após 56 dias, a gente fez a medição de massa aqui na parcela, e depois a cada 28 dias a gente foi fazendo a medição até finalizar aí o mês de setembro, o último mês do período da seca, e a gente mediu o potencial de produção, e esse cultivar aqui nas 3 parcelas, como vocês podem verificar, se mostrou bastante promissor para esse sistema de pastejo, que é o pastejo diferido. Então, quando a gente observa aqui o acúmulo de massa seca total, ele inicia com uma produção de 10 toneladas, chegando a 14 toneladas, sendo superior aí na média em relação principalmente ao Marandu, e também competiu aí também com a Braquiária decumbens. Mas o interessante olhar é quando a gente olha o acúmulo de lâmina foliar e a porcentagem de lâmina foliar, onde desde as primeiras avaliações a cultivar caiana sempre foi superior, tendo uma variação aí de 10 até 68% a mais de lâmina foliar, ou seja, a porcentagem de lâmina foliar sempre foi superior. E quando a gente observa o que tem disponível no dossel do ponto de vista de acúmulo de lâmina foliar, essa superioridade chegou aí a produzir até mais de 40%, quando a gente compara na média com as duas testemunhas, que é o Marandu e a Braquiária decumbens, sendo aí uma ótima opção para ser usada no período seco na forma de pastejo diferido, por apresentar essa disponibilidade aqui de lâmina foliar, onde vai facilitar a apreensão do alimento pelo animal, sendo uma boa opção aí para aqueles produtores que fazem o semi-confinamento dentro da propriedade, por ter uma forragem de melhor qualidade, usando esse cultivar, uma vez que o produtor opte por ter a cultivar caiana dentro da propriedade. Não adianta nada produzir muita massa seca se a gente não vê os números também de produtividade animal. Então, nesse gráfico, a gente tem um resumo da produtividade em arrobas por hectare no ano aqui, dos dados que a gente coletou no ensaio de VCO sobre pastejo, que foi realizado na Fazenda Experimental Capim Branco, em parceria aí com a Universidade Federal de Uberlândia. Então, aqui a gente tem, na média dos 2 anos, a produtividade total, bem como os dados da seca e os dados da época de chuvas, né? Então, na época de seca, o cultivar caiana entregou praticamente 2 arrobas a mais em relação à testemunha Marandu, e representando aí 66% a mais de produção. E na época das águas, ou na época das chuvas, produziu 6 arrobas a mais, 37%, comprovando e evidenciando aí o seu potencial de produção, principalmente aqui na época da seca, onde entregou 66% a mais de carne durante esse período aí de 2 anos. E quando a gente vê justamente esse acumulado, né, na média dos 2 anos, o cultivar caiana chegou a produzir 8 arrobas a mais, sendo 42% a mais de carne produzida na mesma área, né, usando os mesmos recursos, como foi feito no experimento, a mesma adubação de base, a adubação de manutenção, ela não ocorreu por uma questão metodológica, foi definida juntamente com o professor, mas você vê que com os mesmos recursos
esse cultivar ele se diferenciou e apresenta aí um teto de produção muito alto, produzindo até 8 arrobas a mais. Então, se a gente fizer uma conta rápida aí, em números, 8 arrobas a mais, por exemplo, R$ 180 o preço da arroba, nós estamos falando de praticamente R$ 1.500 a mais por hectare dentro da propriedade, que é uma diferença muito grande e aí faz com que na escolha desse cultivar o produtor vai ter aí uma rentabilidade muito superior em relação, por exemplo, à testemunha que produziu na média dos 2 anos, uma média muito alta aí de 19 arrobas, reflexo do bom manejo dos ensaios, né, o manejo do pastejo que foi feito nos ensaios. Então veja bem que você manejando bem, você conseguiu produzir, foi possível, né, produzir 27 arrobas aí no sistema de produção da fazenda lá da Fazenda Experimental Capim Branco na cidade de Uberlândia. Então aqui é um resumo das características, né, da forragem desse cultivar. É uma planta, né, semidecumbente, pode ser utilizada para pastejo, tanto para gado de corte como para gado de leite. Pode ser usada para silagem, pré-secado. É uma cultivar que a gente está posicionando por ter uma característica de alta exigência em fertilidade, mas que tem alta resposta à adubação. Deve ser usada em áreas com precipitação mínima de 800 milímetros e altitudes até de 1.800 milímetros. Suporta aí até 6 meses sem chuva, tem um excelente consumo animal, ela tem baixa tolerância à má drenagem. E aqui tem os dados da qualidade da forragem obtido, né, nesses ensaios oficiais, com altos índices aqui de digestibilidade, altos teores de proteína nesse dossel forrageiro que foi feitas as avaliações. Apresenta também alto acúmulo de forragem, né, podendo variar de 9 até 25 toneladas de matéria seca por hectare ano, a depender da fertilidade do solo, dos índices de pluviosidade da região. E aí com alta produtividade animal, podendo chegar a produzir até 32 arrobas por hectare, com base nessas informações que a gente tem do VCU sobre pastejo. Aqui a recomendação de taxa de semeadura, né, semente revestida, onde se o produtor tem uma condição ideal de semeadura, que é onde ele faz um bom preparo do solo, ele faz uma boa semeadura uniforme, homogênea, e faz a compactação, a incorporação dessa semente no solo, ele pode usar tranquilamente aí a taxa de recomendação de 10 kg. Mas se essas condições de semeaduras não são boas, uma vez que às vezes ele não faz a compactação ou a incorporação, lógico, ele precisa usar uma taxa de semeadura maior para garantir o estabelecimento. E nunca exceder uma profundidade de 2 centímetros para garantir aí a emergência de plântulas sem problema. E o mais importante de tudo, esses benefícios que a gente falou, e para que isso possa ser visto dentro da propriedade, o produtor precisa seguir aí as recomendações de manejo do pastejo, tanto do pastejo rotacionado, aí, seguindo uma altura de entrada de 32 centímetros, alturas de saída saindo aí de 16 a 20 centímetros, para que de fato ele tenha essas respostas animais, ele precisa também fazer um bom manejo, seguir aí o nosso manual de recomendações. E no pastejo contínuo, uma faixa ótima aí de manejo, onde essa dossel da pastagem esteja entre aí 30 e 35 centímetros, para que ele tenha esses bons rendimentos em produtividade animal. Então é importantíssimo seguir as nossas recomendações de manejo para alcançar os resultados. Então, nesse vídeo 4, a gente finalizou os benefícios funcionais do cultivar caiana, e no próximo vídeo a gente vai fazer os últimos destaques para esse cultivar, bem como ressaltar alguns posicionamentos desse cultivar. Nos vemos em breve.